Lilo e Stitch, novo live action da Disney pode sugerir relação homoafetiva, o que seria uma super lacração a considerar que o público-alvo são as crianças. Wagner do canal Tragicômico faz vídeo-resposta a Peter Jordan do Ei Nerd. Heróis e mais. O canal traz um de seus melhores vídeos demonstrando a doutrinação feminista através de um episódio raro de meninas superpoderosas. Tudo isso agora no Jornal Nerd. Olá, News! Seja bem-vindo ao canal Capitão Maker, o canal que você entende a referência. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos demais vídeos. E hoje, como assunto é mais o look, Milton Militante me deu uma sugestão aqui de look, né, para combinar aqui um vermelho mais vinho para que vocês possam degustar o vídeo como sommeliers. Muito obrigado, Milton, e vamos aqui então à nossa temática com o canal Heróis e Mais, reagindo a esse episódio muito interessante de meninas superpoderosas. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu começar esse vídeo fazendo uma espécie de narração do tipo que fazia nos desenhos das meninas superpoderosas. Em um mundo dominado pela Lacrolândia, poucos filmes têm protagonismo feminino de verdade. Hoje, meus queridos heróis, minhas queridas heroínas, a gente só vê protagonista feminina uma bosta. Mas felizmente nós temos a tecnologia que mostra que, num passado não tão muito distante, muitos produtos eram feitos para realmente entreter e, inclusive, bater nesta lacração que só piora o entretenimento. Meu querido herói, minha querida heroína, essa narração foi horrível. Mas você vai estar conosco agora reagindo a um vídeo sobre o que, Elvis Ventura? O episódio de As Meninas Superpoderosas dá um cutucão aí no feminismo. Depois da vinheta nós vamos assistir aqui com você. Está no ar, Heróis e Mais. Pessoal, esse episódio se chama De Igual para Igual, aqui é a versão brasileira, e eu lembro de ter assistido esse episódio no dia que ele passou e foi sensacional. Dublador. Esse bandido, esse brutamonte Quem horrível será? que está assaltando o banco dessa vez. Quem? Macaco louco? Não, uma mulher. A mulher fatal. Mulher fatal. Olha o uniforme com o símbolo da mulher. Eu sou a rainha da corrupção. Vou roubar essa cidade. Não há nada que vocês machistas possam fazer. Machistas. Pessoal, assim, esse vídeo tá demais. É um dos melhores vídeos, na minha opinião, aí do canal Heróis e Mais. Essa reação aí a esse episódio, eu realmente gostei muito. Então, eu vou deixar o link aqui direto para você conseguir assistir completo lá no canal Heróis e Mais. Agora vamos tratar do assunto do Wagner Tomazoni, do canal Tragicômico, versus o Peter Jordan, do Ei Nerd. Enfim, ele vai reagir a um vídeo já faz um tempinho, né, que esse vídeo saiu aí respondendo, né, foi uma resposta do Peter em relação à Liga Nerdola. Amigos, debates à parte. E por mais que eu saiba que, por causa dessa guerra civil nerdola, uma boa parte do público vê o Peter como um lacrola infiltrado, eu não consigo concordar por falas como essa aqui. Então vamos lá, pra quem não sabe, o que é Liga Nerdola? Liga Nerdola é um grupo com muitos criadores de conteúdo que tem como propósito combater a cultura woke, a famigerada lacração, muita gente conhece como lacração. E assim, essas pontes sociais e culturas lacrolas realmente tiveram uma ascensão muito grande nos últimos 10 anos. Sim, com certeza. Então assim, os caras empurraram isso tudo até um ponto em que ficou extremamente forçado, chato, cansativo, e todo mundo estava vendo isso acontecer. Essa tendência de colocar pautas políticas na frente da história cagou várias obras e franquias que a gente ama na cultura pop, né? O vídeo do Wagner é gigantesco, ele trouxe aqui um pouco da visão do Peter sobre a Liga Nerdola, até para mostrar que o Peter não é um lacrola, não é um cara aí que vai a favor da cultura woke, como algumas pessoas estão, de certa forma, dando a entender, só porque o Peter não tem esse interesse em fazer conteúdo, digamos assim, dando pontapé aí na cultura woke. Mas aquilo que realmente ficou muito mal feito e que realmente passou muito do ponto mesmo, ele acabou falando, como no caso de She-Hulk. Mas vamos dar uma olhadinha mais aqui claro, tô trazendo pequeninos trechos aqui, porque a ideia é você ir lá no canal Tragicômico, ver certinho o que o Wagner falou. Também vou deixar o link direto aqui, mas agora eu vou mostrar mais um trechinho
da fala do Wagner. Eu realmente não compactuo com nenhum tipo de discurso racista. Na verdade, a minha opinião é justamente que as pautas antirracistas e identitárias foram instrumentalizadas politicamente e que as minorias que teoricamente deveriam ser protegidas por isso são exatamente as mais afetadas. E eu vejo que a esmagadora maioria do meu público percebe e entende tudo isso. Porém, se por um acaso você faz parte desse grupo desprezível que realmente tem algum problema com negros, gays e mulheres enquanto indivíduos, saiba que eu não tô aqui para te representar. Eu sei, é o óbvio, mas aparentemente o óbvio às vezes também precisa ser dito. Pois é, hoje o óbvio precisa ser dito, a piada tem que ser explicada e você tem que dizer quando está sendo irônico, porque senão vão tirar de contexto alguma fala sua. Hoje o negócio tá meio complicado. Mas por que eu coloquei essa fala do Wagner? Porque ele está sendo muito explícito sobre as pessoas que estão relacionadas à Liga Nerdola, ou seja, que eles não aceitariam alguém com esse tipo de comportamento desprezível. E agora vamos para um assunto um pouquinho mais polêmico. Será que a Disney, depois de tudo que está acontecendo, vai arriscar em Lilo e Stitch colocar algum tipo de lacre? Vamos dar uma olhadinha nesse trailer? Nós aprendemos uma experiência perigosa. Onde ele está? Ele fugiu. Ele foi atrás de uma nave patrulha. E pegou logo a vermelha. Qual indefeso planeta vai desintegrar nas suas garras? Uma estrela cadente. Eu preciso de um amigo. Um amigo de verdade. Bonitinho, gente. Que é isso? Ele é responsabilidade sua, ouviu? Pode deixar. Pessoal, tá muito bem feito, viu? Assim, a integração. Eu sou do audiovisual, cara. Isso tá muito bom. Não. Controla ele, Lilo. O que você tá fazendo? Sem cachorro na mesa. Cachorro, tem certeza? Tenho. A gente não vai ficar com essa coisa. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar. Ou esquecer. Eu entendi. Às vezes a família não é perfeita. Não quer dizer que ela não seja boa. Família. Foi quase. Eu acho que isso não é de tomar. Gente, olha que doido aqui. Aqui é curioso porque provavelmente a imagem do vídeo aqui é real, mas eles não conseguiram mesclar tanto. Dá uma impressão de fundo verde ali, mas enfim, vamos seguir. A gente cobra Bubbles. Nós temos um cachorro azul para pegar. Não, espera lá. Não, eu vou contar até 3, Stitch. 1. Pessoal, tá muito bom. E agora vamos entender aqui qual que é o lacre aqui, né? Se é que tem algum lacre ou não. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó, nós temos o rapaz aqui tomando o sorvete. E aí ele olha aqui para a pessoa que está aqui do lado, pro alienígena. Eu não, assim, só para vocês entenderem, eu não vou estar falando o nome aqui do pessoal porque eu realmente não lembro. Eu assistia quando eu era mais novo, mas eu era mais assim da turma do Dragon Ball, Liga da Justiça, então não era aquele que eu prestava muita atenção. É nesse momento aqui, ó. Aqui, o que está sendo demonstrado? Há um olhar do rapaz
E aqui, ó, ele faz uma insinuação. O outro aqui desliga e mostra ele como ele realmente é, o que geraria uma frustração, porque qual que é o pressuposto aqui? Como ele se disfarçou de humano, ele então teria deixado o outro rapaz encantado por ele. Essa seria, claro, uma pré-insinuação, já que ele se disfarça. E inclusive, aí ó, e gera frustração no rapaz. Perceba, você está vendo uma cena absurda ali, de um portal, alguma coisa abrindo tecnológica, e ele não se assusta ali. Ele só fica chateado pela expressão facial aí, viu, metaforando, e aí sim derruba ali o sorvete, como representação da frustração. A questão do sorvete pressupõe o encontro, o que no caso, vendo que não era humano, e sim um alienígena, gerou aí a frustração desse suposto encontro. Óbvio, gente, isso aqui é só uma especulação. Vamos até dar uma olhadinha aqui, porque tem outros vídeos aqui, ó. Aqui é um vídeo que mostra como o alienígena ali se disfarçou, só que aqui no desenho, né? E no desenho, ele se disfarçou aqui de mulher. Vamos soltar aqui pra você ver. Viu? O tio Juba disse que ele me engordava. A tia Brinkley pediu a verdade. O que queremos e o que precisamos são coisas completamente diferentes. Percebe que é uma representação mais ou menos daquele mesmo cara lá, só que aqui você tem o alienígena disfarçado de mulher. É verdade o que eles dizem. Homens são de Marte e mulheres são de Vênus. Nani, Que é isso? eu sei que está estressada, então eu comprei ingressos para um filme. Filme? Ah, David, gostaria de ir. Sério, mas fica para um outro dia. Tudo bem, eu compreendo. Quando vai ter tempo? Ótimo, boa ideia. Obrigado por compreender. Quer ver você dizer que não emagrece até mesmo nele? Tudo bem, mas eu acho que o Kumu não quer saber de nada disso. Prazer em conhecer. Enfim, você tem aqui essa cena, e aí tem até um outro item aqui que eu achei interessante para trazer para vocês, que mostra uma comparação direta aí entre o trailer da Disney e o desenho. We have apprehended a dangerous experimenter. Where is he? He escaped. He's trying to find the police cruisers. He took the red one. Pessoal, tá muito, muito bom mesmo, assim, tá realmente buscaram aí um certo nível de fidelidade, tá bem interessante. E assim, é muito difícil, eles realmente encontraram uma menininha aparentemente muito simpática, aqui tá no inglês aqui, a outra eu mostrei um pouquinho da versão dublada, tá muito legal, gente, esse trabalho aqui, inclusive de interação. Honor means family. E aí, ó, até a questão da cena do sorvete. Aqui, no caso, é por conta que foi tirada uma foto. Ó, ela tira uma foto aqui, deixa eu ver se consigo voltar. Isso, ó. Ela tá aqui e tira uma foto do rapaz que tá com óculos, inclusive aqui o óculos tá em cima. Então, assim, gente, claro, se trata de uma especulação, de uma possibilidade, mas e aí? Será que tem lacração aí? Será que eles insinuaram algum tipo de lacração? Será que foi um teste? Ou não? Será que eu tô vendo coisa? Ou será que realmente tem aí uma certa insinuação ou um certo teste para ver se as pessoas iriam perceber? Afinal de contas, é um alienígena que pode se transformar em homem, mulher. Será que foi só isso? Será que eles vão colocar algum tipo de gatilho ali, um lacre mais sutil? Afinal de contas, esse realmente é um desenho mais infantil mesmo. Então,
né? Provavelmente para vender as mochilinhas, para vender os bonequinhos. Então, o que você acha? Eu quero saber a sua opinião, inclusive também sobre a questão dessas tretas nerds. Será que vão finalizar? Agora é com você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.